E aí, meninos, tudo tranquilo? Beleza? Espero que vocês estejam bem aí. Ok? Na aula passada a gente falou sobre integração dupla em região retangulares, né? Então vamos lá comigo aqui para a gente perceber o que está acontecendo, tá? Então a gente trabalhou com região não retangular, agora a gente vai passar para a gente trabalhou com região retangular e agora nós vamos falar as regiões não retangulares, tá bom? Que é bem mais amplo, tá ok? Então vamos lá. Então na aula passada a gente falou sobre região retangular. Então estava aqui, né? Região retangular. E a gente tinha esse teorema aqui. O que dizia esse teorema lá? Se R é um retângulo, né, definido pela desigualdade, então aqui embaixo eu tinha um retângulo. O x varia entre A e B, isso é o que está dizendo aqui, né? E o y varia de C até D. Tá? Então esse retângulo, ele estava aqui, ó. Vou marcar ele aqui para vocês agora. Então a gente vai fazer, por exemplo, do A até o B. Como o x está aqui, né? Então o x variava de A até B. Eu tinha um A e um B aqui, né? Perdão. O A e um B aqui. E aqui eu tinha um C e um D. Aqui eu tinha um C e um D. E aí quando eu fazia, né? Quando eu fazia aqui o C e o D aqui e o A e o B aqui descendo, ó, eu tinha justamente esse retângulo aqui, ó. Tá? Então, quando a gente calculava a integral, a gente precisava definir a região, que é bem parecido com o que a gente fazia na integral de uma variável, né? Então, se a gente olhar o teorema aqui, ele fala: esse f de x, y aqui, ó, é justamente a altura, né? É a altura. E esse dA é um pedacinho dessa área aqui, ó. Ok? E aí o que eu posso fazer? Eu posso integrar tanto esse dA, o que o dA é? O dA é o diferencial em x vezes o diferencial em y, ou o diferencial em y vezes o diferencial em x. Tá? Então aqui, ó, esse pedaço e esse aqui eu podia trocar, só que toma cuidado, repara. Se eu trocasse o x aqui, ó, repara que o dx está aqui, então o x varia de A até B. E o dy está aqui, então ele varia de C até D. Quando eu troquei e inverti aqui, ó, quando eu inverti aqui o y com x, apareceu aqui C e D, porque ele varia aqui, ó, ok? E o x vai variar aqui entre A e B. Tá? Então a gente estava na região retangular. Aí a gente fez, é bem simples, né? Você podia escolher aqui esses intervalos de integração, podia tanto fazer assim quanto fazer assim. Beleza? Agora a gente vai falar da região não retangular. Aí o que acontece? O conceito é o mesmo aqui, ó, f de x, y, e aqui eu tenho dA. Só que aí o que acontece? A ordem vai ser importante aqui. Por quê? Porque o dy, que apareceu primeiro, vai ser enquanto que o y está variando. Então o y, nesse caso, ó, ele vai variar de função a função. Ele varia de uma função g1 até uma função g2. E o x, né, que é o último aqui, ó, e o x que é o último, lembra que a gente faz a integral de dentro para fora, né? E o x aqui vai variar justamente desses dois valores, ó, de A até B. Ok? E aí, ó, eu posso mudar isso, tá vendo? Então aqui, ó, nesse caso, ó, eu estou calculando a integral de dentro primeiro, essa aqui. Depois, aí quando eu integrar em y, e aqui eu tenho duas funções de x, esse pedaço todo aqui vai ser uma função de x. Aí eu integro depois ele em x dentro desse intervalo aqui. Ok? Só que eu posso fazer isso numa direção como posso fazer na outra, que é análogo que está acontecendo aqui embaixo. Então, ó, dá uma olhada para cá no gráfico como é que isso acontece. Na verdade é bem parecido. O que a gente tem agora é que a gente tem uma função que está por cima, né? E uma função que está por baixo, por exemplo. Então essa função aqui de baixo, né, de amarelo, o que a gente está chamando de G1, e essa de preto é o que a gente está chamando de G2, né? Aqui de X e aqui de X também. Então, ó, o que acontece? Vou fazer em vermelho. O Y que está aqui, ele varia daqui até aqui. Ok? Então, ó, o Y vai variar de G1 até G2. Ok? E aí o X, ele, como se eu desse um corte aqui, ó. Se eu desse um corte aqui, para eu matar essa área toda aqui de dentro, ó, que vai ser essa região aqui. Então agora o que eu estou limitando agora são por funções. Então aqui, ó, aí aqui eu vou variar de um A até um B. Então o x aqui varia de um A até um B. Ok? Quando eu for montar essa integração,
Aí o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que ver quem que é o meu DA. O meu DA vai ser, nesse caso, dx dy. Por quê? Perdão. Vai ser dy dx. Por quê? Porque primeiro eu vou calcular a integral em y, variando de g1 até g2. Aí eu vou cair numa função de x, depois eu entrego em x, e aí eu vou cair num número que na verdade nada mais é do que o volume. Tá tranquilo? Vamos lá então para a gente ver como que isso aqui acontece na prática. Vou fazer esse exemplo aqui. Então repara que qual que é a diferença do que a gente estava fazendo para esse. Aqui agora apareceu função. Ok? Então necessariamente eu preciso integrar em y primeiro. Ok? Não dá para mudar aqui. Cuidado com isso. Então vamos fazer primeiro a integral de dentro, né? Então vai ficar integral, aqui vai ficar x e aqui vai ficar x ao quadrado. Perdão. Antes disso, vamos ver que região é essa. Antes disso, aqui, vamos ver a região. Aqui, eu até fiz o... Vamos ver que região é essa, região R. Então, o y está variando de x ao quadrado até x. Então, se vocês lembram, a x ao quadrado, como ele está de 0 a 2, a x ao quadrado é uma coisa assim. Ok? Ela vai fazer uma coisa assim. E a x, ela vai fazer um negócio assim. Né? Ela vai ser uma reta. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte. Aqui tem 1 e 2, né? Então, eu vou ter uma integral que é calculada sobre essa área aqui, esse pedacinho aqui, né, até chegar no 2, porque o 2 é um pouquinho depois aqui. Então, aqui, esquece esse 1 aqui. Aqui é o 1 e aqui é o 2. Ok? Então, eu tenho esse pedacinho de área aqui que eu estou pintando. A minha área que ele está falando que vai fazer a integral, né, para calcular o volume é essa aqui, ok? Porque esse pontinho aqui é o pontinho 1, esse de interseção aqui, né, é o pontinho 1, e aqui eu tenho um pedacinho que vai até o 2 ainda. Então a região é essa. Então, para a gente calcular a integral, né, nós vamos fazer primeiro a integral de dentro. Então vai ficar, integral de x, né, de x ao quadrado. Então na verdade eu estou pegando a integração daqui até aqui. Tá vendo? Daqui até aqui, daqui até aqui, da verde até a vermelha. De quem? De y ao quadrado vezes x de y. Então nós estamos integrando em y. Então como é que faz? Se eu estou integrando em y, o x é constante, né? Então, x é constante. Então deixa o x quieto. Vai ficar integral. Como é que integra y? Y 3 sobre 3. Avaliada em y é igual a x. Y é igual a x ao quadrado. Beleza? Então agora no lugar do y eu vou colocar x, no lugar do y eu vou botar x ao quadrado. Repete esse x aqui, né? E agora vai ficar x3 sobre 3 menos, repete o x de novo e agora aplica no x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado elevado ao cubo é x à sexta, dividido por 3. Ok? x4 sobre 3, né? Vai ficar x4 sobre 3 menos x7 sobre 3. x7 sobre 3. Então essa aqui é a integral. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa conta aqui e integrar isso aqui em relação a x. Então vai ficar integral de 0 a 2. Aqui vai ficar x4 sobre 3 menos x7 sobre 3. Beleza? Isso aqui dx. Então, integrando, esse 1/3 pode ficar aí quietinho aí fora. Vai ficar x5 sobre 15, porque eu tenho que multiplicar por esse 3, né? Menos x8 sobre 3 vezes 8 é 24. Isso aqui avaliado em que? Em x igual a 2 e em x igual a 0. Então, isso aqui está dando... Eu tenho que aplicar no 2, né? Porque se eu aplicar no 0 vai dar 0, né? Se eu aplicar no 0 vai dar 0. Então vai ficar aqui embaixo, vai ficar igual 2 elevado à quinta sobre 15 menos
2 elevado a 8 sobre 24. Ok? Fazendo essa conta aqui, eu vou ter menos 128 sobre quem? Sobre 15, que eu já tinha feito essa conta. Então, que é a resposta. Professor, o que significa esse sinal de menos? Significa que o volume está abaixo do plano XY. Beleza? Tranquilo? Tranquilão? Então, eu vou fazer uma lista de exercícios para mandar para vocês. E aí vocês vão tentar fazer bem parecido com o que eu fiz. Tá tranquilo, meus queridos? Um abraço e fiquem com Deus.